Olá, amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui contar pra vocês sobre o trânsito de Mercúrio em Gêmeos. Mercúrio entrou no signo de Gêmeos ontem, dia 11, e aí vai ficar até o dia 28, quando ele entra em Câncer. Bom, o que a gente pode esperar de Mercúrio em Gêmeos? Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, que significa que quando ele está nesse signo, Gêmeos, Mercúrio está exercendo todas as suas faculdades em sua máxima possibilidade, tanto para o bom quanto para o ruim. Mercúrio sendo o planeta da comunicação em trânsito pelo signo da comunicação, a gente tem todas as questões envolvendo informação e comunicação, elas ganham uma relevância muito grande durante esse período, né? Aqui Mercúrio tá muito empoderado, tá muito favorecido, né? Então a gente tá falando de comunicação rápida, a gente tá falando de fluxo de novas informações e escolhas, porque Gêmeos sempre fala de mais de uma opção. E essa pode inclusive ser, né, a grande pegadinha de Gêmeos, né? O excesso de opções, né? Aqui a gente está falando de um ótimo período para aprender, a gente está falando de um bom momento para fazer novas conexões e um momento onde se espera que as coisas que dependam de informações fluam muito mais rápido, tá? Esse trânsito pode trazer pra gente fatos novos que a gente não conhecia, fatos interessantes, mas pode ser difícil focar numa coisa só. Gêmeos é o signo da curiosidade, então assim, com Mercúrio em Gêmeos, a gente tem questões associadas a multitasking, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, dificuldade de concentração, dificuldade de focar, tudo isso fica muito acentuado, né? Tudo que a gente lida, a gente está mais ciente de que tem um outro lado para aquela situação. Não só por causa do signo de Gêmeos, da dualidade de Gêmeos, mas porque sendo Gêmeos um signo de ar, né? Com ar tudo fica muito lógico, fica muito racional, fica muito crítico. A gente olha para os fatos, vamos dizer assim, né? E sempre tem um outro lado. Se você for olhar de forma realmente imparcial para qualquer fato, sempre vai haver um outro lado. A questão é verdade? Não é? Essa é a dificuldade, né? Assim, a gente conseguir encontrar essa resposta, que é a dificuldade de Gêmeos e de Mercúrio em Gêmeos, né? Então a gente tá falando aqui de camadas de verdade. Mercúrio em Gêmeos, ele não é direto, né? Então a gente pode estar falando sim de mal entendidos, a gente pode estar falando sim que a nossa rapidez em fornecer esclarecimentos a respeito das coisas e das situações pode acabar nos colocando em maus lençóis, né? Porque a gente tá com muita pressa, tudo é muito rápido, né? Mas Mercúrio é muito inteligente. Então assim, a gente tá com esse lado da inteligência mais acentuado, né? E a gente tá mais flexível também, gente, porque Gêmeos é um signo mutável. Então a flexibilidade fica maior, fica favorecida. Esse trânsito favorece muito a compreensão de eventos e das coisas, né? Desde uma perspectiva lógica, mas assim, sabe? Não necessariamente uma compreensão gradual, é como se houvessem saltos de entendimento, como se de repente fala, entendi, sabe? Quase como se fosse um insight, mas eu gosto de usar mais a palavra insight para Aquário do que para Gêmeos, né? Então aqui a gente tá falando de saber usar muito bem as palavras, né? De usar as palavras em nosso benefício. E nosso benefício não precisa ser um motivo honrado. Pode ser para nosso benefício para enganar o outro. Mercúrio não tem esse lado ético. Mercúrio, ele faz o que ele tiver que fazer, ele é um mensageiro, ele não tá agarrado a questões éticas, então é usar as palavras em benefício próprio, né? E aquela coisa da curiosidade geminiana e mercurial, né? Gêmeos, ele nunca se aprofunda muito em nada porque ele tá sempre interessado no próximo, né? O que vem depois, né? O que tem de interessante depois? Como eu disse, aqui a gente pode estar falando, né, com Mercúrio
Mercúrio, a gente tem aquele cara que ele pode ser o que dá início às coisas, né? Se a gente pensar Mercúrio associando ele à primeira carta do tarô, que é o mago, mas ele pode ser um enrolador, né? Aquele que engana. Ele não necessariamente tem a maldade de enganar, mas ele engana porque, cara, porque tava ali, tava disponível, entendeu? Então, assim, a gente tem essa possibilidade de usar energia como a gente quiser. A gente tem só que ter essa consciência, né? As palavras aqui podem ser usadas para trazer a verdade ou para distrair da verdade, né? A gente pode usar as palavras para abrir os olhos dos outros ou para criar confusão a respeito do que é verdade e do que não é, né? Mercúrio, ele rege o nó do norte, né? Que agora tá em Gêmeos, né? E o nó do norte é o nosso caminho adiante. Então, assim, aqui a gente tá falando da ativação do nosso caminho adiante, né? A gente tá falando que durante esse período, essas questões que nos levam para aquilo que é melhor pra gente vão estar mais evidentes e mais ativadas, vamos colocar dessa forma, né? Vamos prestar atenção a mensagens aleatórias que chegam até a gente, que podem direcionar a nossa atenção a alguns detalhes cruciais, que de repente, se não fosse por aquela mensagem, a gente não teria parado para prestar atenção naquilo, né? Vamos prestar atenção naqueles encontros casuais, né? Aquela reunião, sabe? Aquele encontro, aquela coisa assim meio sincronística. Preste atenção nisso, porque pode ser entrega de informação do universo para você que te ajuda a chegar onde você quer chegar. E sobretudo, vamos nos manter com os olhos abertos, questionando, comunicando e olhando para as opções, porque a gente tem opções. Tá bom, meus amores? A gente vai se falando por aqui. Beijo pra vocês.